Gravar. Tá, beleza. Evolução, gente. Tá aqui. Está gravando. Evolução, então, ela não necessariamente significa melhoria, mas representa mudança, tá? Então, uma pessoa que está evoluindo, ela está mudando, mas não necessariamente... Ó, ontem à noite me perguntaram o seguinte, a mutação, a nova mutação do coronavírus que apareceu na China. Então, está vindo um novo coronavírus. Ele é pior ou não? Na verdade, você não sabe, né? Porque a mutação, ela é um caso, as mutações, elas são eventos ao acaso, elas são eventos totalmente aleatórios. Então, o que significa isso? Significa que ninguém sabe o que está por vir aí, entendeu? Beleza? Então, mutações são eventos aleatórios. Às vezes uma pessoa pode sofrer uma mutação, um organismo, né, uma bactéria, seja lá o que for, pode sofrer uma mutação e simplesmente se tornar, perder uma característica que seria vantajosa ou não. Então vamos lá, a gente tinha falado de criacionismo, tá? Todas as espécies foram criadas por ato divino, e evolucionismo, todos os seres se modificam ao longo do tempo. Então aqui uma chargezinha, né? Onde os animais começaram a questionar tal, Deus, etc. Aí ele foi lá e perguntou, Darwin, tipo, ajuda aqui, né? Entendeu? Por que o pescoço grande e tal? Então, é só uma ilustração. Seguinte, então quando se fala em evolução, muitos cientistas acreditavam, como eu havia falado, né, até antes mesmo, aliás, até hoje em dia, a gente sabe, não tem gente acreditando que a Terra é plana? Então também tem gente que defende rigorosamente a, como que eu posso dizer, que os seres são como são, porque foi criação de um ser divino, né, de Deus, etc., e tudo está resolvido, nada se modifica, que evolução não existe, que Darwin era um enganador, um mentiroso. Então, isso sempre vai existir, tá? É o que eu falei, daqui 500 anos, daqui 1000 anos, daqui 100 anos, não sei, como é que a humanidade vai estar vendo tudo isso? Né? É o que eu falei, nossa, eles mandavam arquivos via Wi-Fi, como eles eram atrasados, né? Ninguém sabe se no futuro a gente vai poder ter, tipo Matrix, né? Fazer download do arquivo e em poucos minutos você vai estar, sinceramente, habilitado a uma capacidade aí, sei lá, quero me tornar médico, aí você faz um download, entendeu? Tá, então o fixismo eles defendiam rigorosamente que as espécies, desde seu surgimento, não são imutáveis, ou seja, não sofrem modificações. Não é um aspecto científico e invoca o sobrenatural, tá, para explicar os fenômenos da natureza. Ok? Então, isso está ligado ao criacionismo também. Muito bem. Tá. Evolucionismo. Não há verdades inquestionáveis, certo? Espera aí, gente, só um segundinho. Só um segundinho. Deixa eu dar só mais uma configurada aqui. Só um minutinho.
Então, no evolucionismo, a gente verifica o seguinte, que, gente, aqui, ó, essa imagem clássica, onde você vê um primata, né, no caso nós somos primatas, não vai esquecer disso, no caso um macaco evoluindo e se transformando num ser humano. Essa imagem aqui, isso não faz parte do conceito científico, tá? Isso não é real, ok? Isso aqui foi uma interpretação errada que alguém fez no passado, né? Eu lembro que, na verdade, assim, tem um livro do Darwin, né, que chama Origem das Espécies. Se alguém quiser, depois eu tenho em PDF aqui. Então, o que acontece? E exatamente, é um ancestral comum, né, Isabela? É um ancestral comum. Então, não significa que assim, o homem não veio do macaco. Eu falar assim, meu tataravô, tataravô era um macaco. Não. Porque se isso fosse verdade, os macacos atuais, eles simplesmente iriam se transformar nos seres humanos no futuro. Então, não faz o menor sentido. Essa imagem aqui, então, ó, você descarta ela, ok? Bom, existe um conceito na biologia também chamado coevolução. Quando você olha essa imagem aqui, o questionamento é, você vê que esse pássaro é verde, a planta é verde, você vê que esse fruto ele tem um tamanho apropriado para ser comido pelo bico da ave. A ave tem um bico que consegue romper a casca desse fruto e comer a sua polpa. Você vê que as patas da ave, ela consegue agarrar perfeitamente aqui, se empoleirar no galho da árvore, e você verifica também que o tronco, que o galho da árvore, olha que interessante, vamos ter as duas visões aqui. Ó. Você vê que parece que a árvore foi adaptada para atrair o pássaro, porque a altura dos frutos, ó, eles ficam muito próximos ao galho. O galho ele tem uma espessura e uma resistência para suportar o peso dessa ave, entendeu? Só que também a ave, ela tem as patas, né, que conseguem aderir a esse galho, o bico que consegue ingerir o fruto, que possivelmente passa pelo tubo digestório, e depois é eliminado nas fezes para dispersar a semente. Então, o que acontece aqui? Esse fruto, ou melhor, esse grande questionamento é assim, essa ave evoluiu em relação à planta ou a planta evoluiu em relação à ave, né? Um evoluiu para atrair o outro ou foi uma coevolução? Ou ambos evoluíram para um permitir ou aproveitar uma vantagem de outro indivíduo, ou seja, compartilhar algo, sei lá, a ave produziu o fruto a planta produziu o fruto para atrair a ave e a ave come o fruto para dispersar a semente, entendeu? Então, muitas vezes, o questionamento foi, essa planta evoluiu para atrair a ave, ou a ave evoluiu para comer o fruto. Na verdade, eles acreditam em coevolução, ou seja, ambos evoluíram para um fornecer algo benéfico para o outro. Tá? Muito bem. Se você parar para pensar, por exemplo, várias espécies, elas têm características evolutivas onde sempre uma espécie vai fornecer ou vai apresentar uma adaptação para determinado tipo de ambiente, né? Se você pegar um peixe, por que ele vive na água, né? Porque ele tem brânquias, tem escama, etc. E tal, e assim por diante. Os animais que vivem no deserto, ele tem uma adaptação. Então, todo mundo tem uma determinada adaptação aí. Muito bem. Aqui, ó. Evidências, um conceito que costuma cair em questões é isso aqui, ó. Evidências da evolução. Como é que a gente prova que a evolução realmente existe? Então, existem os fósseis, tá? Existe semelhanças anatômicas, fisiológicas e bioquímicas. Se a gente vê aqui, por exemplo, esses embriões aqui, ó, nos primeiros estágios de gestação, você nunca imaginar que esse embrião aqui de um mamífero, esse aqui de uma ave, esse aqui de um lagarto. Então, em relação a tudo isso, a gente verifica que os organismos eles podem ter semelhanças anatômicas, fisiológicas ou bioquímicas, dependendo de cada estrutura. Por exemplo, pelos. Todos os mamíferos têm pelos, todas as aves têm penas. Mas todo mundo tem sangue, que é vermelho, que tem hemoglobina, entendeu? Então, isso é sinal de uma possível ancestralidade, né? Então, tá. Olha só. Evidências fósseis. Olha lá.
restos de seres que viveram no passado. Gente, evidência da evolução é isso aqui, ó. Ossos, dentes, pegadas, fezes, etc. Então você tem aqui, ó, fóssil do tigre dente de sabre. Se você já assistiu Era do Gelo, aquele desenho, aquela animação, você vai ver que todos aqueles personagens, o Cid, né, que é uma preguiça gigante, o Manny, que é um mamute, né, e o Diego, que é um tigre dente de sabre, eles eram personagens que esses fósseis, né, possivelmente, esses personagens, possivelmente, eles viviam aqui nessa região, principalmente do Centro-Oeste, aqui em Mato Grosso do Sul, tá? No entanto, que em Bonito, né, lá na gruta da Lagoa Azul, você tem um esqueleto de um tigre dente de sabre e uma preguiça gigante, tá? Então, eu tenho colegas que já mergulharam e dizem que realmente tem, mergulharam lá naquela gruta da Lagoa Azul Bonita e diz que realmente tem lá ossadas desses animais. Então, é possível, se tivéssemos uma equipe material tecnológico suficiente, poderíamos encontrar mais fósseis desses seres. Então, assim, se voltássemos 100 mil anos atrás, você olhar para a janela, você não ia ver capivara, você ia ver tigre dente de sabre aqui em Campo Grande, entendeu? Isso é um fato, tá? Então tá. Então, nosso planeta já foi habitado por seres, tá, diferentes do que existem atualmente, ou seja, como a gente vê aqui os fósseis desses animais. Tá? Então vamos lá. Ó, fossilização. O que é a fossilização? A fossilização é nada mais nada menos que uma petrificação, com substituição da parte orgânica por mineral do solo. Então aqui você vê o fóssil, né, de um possível sapinho, né, alguma coisa assim. Tá? A gente vê também, ó, no processo de fossilização, vamos analisar o seguinte. Então tem um animal que morre, né? Sempre tem deposição de sedimentos. Esses sedimentos vão cobrindo o corpo desse animal. E antes mesmo que ele sofra decomposição total, as partes moles do corpo vão sendo substituídas por esses sedimentos minerais. Então, por isso que acaba formando fóssil. Agora, você já tentou imaginar como seria, como será os fósseis do futuro, né? Porque assim, porque esse processo de fossilização não é só do passado, ele ainda existe. Então, daqui 5 milhões de anos, se for possível encontrar aí, o pessoal vai achar o quê? iPhone, né? Um cadáver com iPhone, sei lá, entendeu? Então, é muito improvável isso. Mas como os fósseis existem, né? Isso é a prova de que seres que viveram no passado não existem atualmente. Bom, sobre fossilização também, existe uma coisa chamada molde, tá? Olha lá, restos soterrados, que é gravado na rocha, e o contramolde, que é o vazio deixado pelo organismo. O organismo morreu, né, o corpo dele moldou o solo e depois o corpo sumiu, tá? E existe uma coisa chamada permineralização, né, que as substâncias orgânicas são substituídas por minerais. Você assistiu o Jurassic Park? Se você assistiu o Parque dos Dinossauros, o primeiro episódio, se eu não me engano, o último, né, filme, na verdade, na sequência, ele mostra que no primeiro filme ele acha um âmbar, né? O âmbar é uma resina, certo? E nessa resina aqui, ó, eles acham lá um pernilongo com sangue e tal. Deixa eu só explicar uma coisa. Se for encontrado, por exemplo, ó, eu estava vendo uma notícia essa semana, né? Encontraram um mamute de 39 mil anos, né, na Sibéria, com sangue. E aí parte do DNA dele estava intacto. Gente, ainda não é possível encontrar um animal congelado, um animal petrificado ou fossilizado com todo o seu DNA estruturado. Então, se um animal possivelmente foi congelado, morreu e foi congelado lá na Antártida, por exemplo, um filhote de mamute aqui, né, que eu estou mostrando. O congelamento vai destruir o DNA dele, tá? Então, possivelmente não dá para recuperar. Então, assim, aí eu vou fazer um clone de um Tiranossauro Rex. Se eu achar um fóssil que tenha, né, um dinossauro congelado, alguma coisa assim. O congelamento destrói o DNA. Então, por mais que a gente encontre um corpo congelado, a não ser algumas espécies, deixa eu te explicar, tem espécies de sapos ou tem até gafanhotos que durante nevascas eles são congelados, tá? E aí depois que o gelo derrete, ele volta e sai andando normalmente, como se nada tivesse acontecido. Mas o que acontece? Esses animais,
eles têm uma enzima no sangue, uma enzima anticongelante, tá? Uma enzima anticongelante. Beleza. Vamos lá, continuando então. Ó, aqui, ó, o âmbar, tá? O âmbar é seiva, tá? Petrificado. Então, se você assistiu o Parque dos Dinossauros, lá o primeiro filme, né? Você vai ver que tinha um pernilongo. Aí ele introduz aqui, ó, uma agulha, né? Quer ver? Deixa eu pegar aqui. Ele introduz uma agulha para remover o sangue aqui do abdômen, né? Do inseto, desse inseto hematófago. E ele coleta o sangue, aplica lá num sapo, né, num animal com capacidade de reprodução, tá? E aí começa a surgir os dinossauros e a história vai até onde a gente conhece no cinema aí. Inclusive, vai sair até mais um novo filme, né? Então é até bacaninha, né? É legal. Ó, seguinte, pegadas de 2 hominídeos em 1978, tá vendo aqui, ó, as pegadas, né? Então, isso aqui é fóssil de pegada de hominídeo. O que é um hominídeo? É um homem pré-histórico. Tá? Aqui no Brasil, tá? No interior da Paraíba lá, Vale dos Dinossauros, também pegadas de dinossauro. Às vezes você está se questionando aí, né? Tem gente que é um pouco cética ou não, né? Fala, não, isso aqui foi feito por alguém e tal. Olha, antes de uma estrutura ser realmente fossilizada, ser identificada como fóssil, é feito um processo chamado datação de carbono 14. Então, por um carbono radioativo, eles conseguem identificar a possível data, né, ou a data próxima de quando esse fóssil foi encontrado, do período que ele foi formado, né? Então, seriam pegadas de dinossauros aqui, tá? Então, tem uma cidade aqui, chegando em Jardim ali, que tem uns dinossaurozinhos também, né? Diz que tem restos de dinossauro lá. E o maior dinossauro carnívoro, o maior Tiranossauro Rex, foi encontrado na Argentina, né? Chama Argentinossauro. Não é piada não, é sério, tá? Argentinossauro. Ó, planta fóssil, tá? As plantas fósseis. Isso, Niuaque. Niuaque, que é a cidade dos dinossauros aqui no Mato Grosso do Sul. Beleza, obrigado. Tá? Ó, gente, vamos lá. Isso aqui costuma cair, chama anatomia comparada. Vamos lá. Nós somos seres humanos, né? Os seres predominantes, o organismo, a espécie predadora, né? Seres absolutamente superiores a qualquer outro. Mas vamos lá. Aqui, ó, a gente vê semelhanças internas para indicar um grau de parentesco. Então, como é que funciona? Aqui a gente tem, ó, húmero, ó, o braço humano, ó, braço humano, húmero, rádio, ulna, carpo, metacarpo e as falanges. Aí você vê a pata dianteira de um cavalo. Húmero, ulna, rádio, carpo, né? Falange. Aí você vê a asa de um morcego. Húmero, ulna, rádio, etc, etc. Aí você vê a nadadeira de uma baleia. Húmero, ulna, rádio. Aí a gente começa a ver e identificar que a estrutura anatômica desses ossos aqui, né, conforme a gente está vendo, ela chega a ser semelhante entre os animais. Tá? Então, mesmo o ser humano. Então, assim, são espécies totalmente diferentes, sim. Tá? Mas olha aqui, a estrutura anatômica, né, até mesmo do morcego aqui, ó, a nadadeira da baleia. Né? Então, vamos lá. Homologia e analogia. O que é homologia, gente? Vamos lá. Homologia. A homologia, ela representa uma característica com mesma origem embrionária. Tá? Mesma origem embrionária. Podendo ou não desempenhar a mesma função. Então, peraí. Por que a pata do cavalo, o braço humano, a nadadeira do golfinho, a pata da tartaruga, a asa do morcego e a asa da ave são órgãos homólogos? Porque todos tiveram a mesma origem embrionária. E se você olhar, todos têm a composição interna semelhante: osso, músculo e sangue. Osso, músculo e sangue. Osso, músculo e sangue. Isso representa semelhança embrionária. Só que, professor, cada um tem uma função diferente. Tudo bem. Se você pegar, por exemplo, a tartaruga e o golfinho, né, a natação auxilia, né? A asa do morcego, a asa da ave, eles têm a mesma função, certo? Mas a maioria tem função diferente. Então, eu poderia dizer o seguinte, ó, órgãos homólogos, mesma origem com funções diferentes. Sim, você poderia falar isso sem problema nenhum.
tá? Órgãos homólogos, então, mesma origem, com funções diferentes, é claro, às vezes pode apresentar a mesma função. Dá uma olhada aqui, ó. Funções diferentes dos órgãos homólogos. Então, a gente vê aqui, ó, espécies, né, que tiveram um ancestral comum, ou se possível, roedor. Aí uma virou um macaquinho, outra virou lobo, um antílope, depende assim. Aí, o que é engraçado? Ao longo da evolução, eles foram sofrendo modificações. Como é que eu provo que o ser humano está sofrendo modificações, que ele está evoluindo? Olha, quem já leu aquele livro Universo numa Casca de Nós? Universo numa Casca de Nós, do Stephen Hawking, né? Leia, é bem interessante. Ele mostra o seguinte: nesse livro, o que a gente verifica? O Stephen Hawking ele fala que daqui 600 anos ou mais, né, não será mais possível existir. Não sei se daqui 600 anos ou mais, eu acho que um pouco mais. Não vai ter mais parto normal, porque o tamanho da cabeça humana, né, vem aumentando. Depois, na evolução humana, eu posso até mostrar. O homem primitivo, o crânio dele tinha aproximadamente meio quilo. O nosso cérebro hoje ele tem quase 1,5 kg, entendeu? Então ele praticamente triplicou de tamanho ao longo da evolução da espécie humana, tá? Nossos olhos estão cada vez mais desenvolvidos, as mãos, né? Agora, o que o ser humano está perdendo ao longo da evolução? Ele está perdendo pelos no corpo e ele está perdendo o olfato também, né? Por quê? Cuidado para você não confundir isso com a teoria do uso e desuso, tá? Do Lamarck. Na verdade, isso tudo vem acontecendo, sabe por quê? Porque uma característica que é vantajosa, ela persiste na espécie. A característica desvantajosa tende a desaparecer. A espécie não consegue sobreviver. E na espécie humana, a pelagem, né, os pelos pelo corpo, ele perdeu a função de proteção, camuflagem, etc. E tal, né? A não ser um cabelo aí na cabeça que dá um pouco de estética, né, na aparência das pessoas. Mas o Stephen Hawking ele fala que o homem do futuro ele vai ser parecido com aquele extraterrestre, né? Cabeção, sem pelo no corpo, e careca, olhos esbugalhados, com os dedos grandes, assim, devido ao estilo de vida, né? Hoje você passa aí no mínimo 4 horas por semana no celular. Aliás, por dia, né? Duvido você ficar menos de 4 horas por dia no celular. Eu conheço gente que acorda com o celular e vai dormir com o celular. E tá almoçando com o celular do lado. Só não dirige, né? Eu acho. Bom, então ó, a palavra irradiação adaptativa ou divergência evolutiva, ela está ligado à homologia. Ou seja, eles tiveram um ancestral onde um animal, né, animal ancestral sofreu uma divergência, ou seja, as outras espécies sofreram uma irradiação, se espalharam, cada um foi viver no habitat e adquiriu uma adaptação para sobreviver nesse habitat, tá? Beleza? Então, homologia é a mesma coisa que irradiação ou divergência evolutiva, tá? Então aqui, ó, eu vou escrever aqui para você não esquecer. Então isso aqui representa homologia, tá? Ou órgãos homólogos, ok? Belezinha, então. Tá. Vamos lá. Quem tiver pergunta, é só digitar aí, tá? Seguinte. Aqui, ó. Órgãos análogos. O que é analogia? Analogia, olha lá, ó, apesar de realizar a mesma função, não possui a mesma origem embrionária. Então, eu coloquei aqui uma figura onde ele mostra a diferença entre homologia e analogia. Então, homologia tem a mesma origem. Lembra que eu falei? Do que ele é feito? Sangue, osso e músculo. Né? Osso, músculo e sangue. Osso, músculo e sangue. Então, a asa do morcego e a asa do inseto é análogo, porque eles não têm a mesma composição. A asa do morcego é osso, sangue e músculo. A asa do inseto é quitina, né? Certo? Aquele polissacarídeo. Aqui, ó. Agora, a asa da ave e a asa do morcego, aqui, ó, órgãos homólogos. Eles têm a mesma função e mesma, na verdade, sim, a mesma origem embrionária. A asa do inseto e a asa da ave, olha lá, ó, são órgãos análogos, certo?
Então, se a gente verificar aqui, ó, por exemplo, a convergência evolutiva, ela representa analogia. Se a gente pegar aqui, por exemplo, ó, o gafanhoto e o sapo, eles têm órgãos análogos. Por quê? Eles têm origem diferente, tá? E mesma função. O gafanhoto e o canguru, eles também são seres que apresentam convergência adaptativa, ou seja, órgãos análogos. Por que análogos? Porque tem origem diferente, né? Composição química diferente, composição anatômica diferente. O canguru tem osso, músculo e sangue, e as patinhas do gafanhoto são de quitina. Então, isso é analogia. Agora, aqui, ó, eu posso falar que é uma homologia, tá? Entre o gafanhoto e a rã aqui, né, o sapo, porque, o canguru e o sapo, porque eles têm osso, músculo e sangue. Tá? Então, você tem que tomar cuidado. Se a estrutura embrionária for semelhante, a anatomia interna for a mesma, é homologia, tá? Então, vamos deixar uma coisa bem clara. Mesma origem com função diferente, no geral das questões, órgãos homólogos. Tá? Agora, origem diferente com as mesmas funções, órgãos análogos. Não vai esquecer disso. Bom, o que é órgão vestigial? Órgão vestigial é o seguinte, é um órgão que no passado ele tinha função, mas aí, analisando os aspectos evolutivos, ele perdeu função. Então, vamos lá. Cauda. O ser humano ele tem um osso chamado cóccix. Tá? Esse osso cóccix aqui, ó, ele não ele é um indício de que no passado um ancestral humano poderia ter cauda. Apêndice vermiforme, aqui, ó. O apêndice, nos roedores, a gente tem apêndice, não tem função, tá? O que acontece é que algumas pessoas ele pode inflamar. Apêndice vermiforme. O apêndice, então, ele representa o quê? Ele representa, nos roedores, ele armazena bactérias e consegue degradar a celulose. Ó, músculo que movimenta a orelha aqui, né? Músculo auricular. Então você vê que o cachorro ele consegue movimentar a orelha. Depois eu vou mostrar um vídeo de 3 minutos sobre essas características evolutivas. Aqui, ó, prega semilunar, né, do olho aqui, ó. Isso aqui é um vestígio de que no passado o ancestral nosso tinha uma membrana nictitante, a mesma membrana presente em todos, tá? Beleza? Ok? Tá. Gente, todo mundo está me ouvindo aí? Estão me ouvindo? Tá, beleza. Todo mundo diz que sim. Obrigado. Tá? Não vai ficar. Tem gente que falou que não estava ouvindo aí. Mas vamos lá. Obrigado pela resposta de todos. Tá? Vamos lá, então. Seguinte. Olha só. Embriologia comparada. Lembra que eu falei? Ó, olha o embrião aqui. Ó. Isso aqui é a prova de que, será que tínhamos um ancestral comum lá no longínquo passado, milhões de anos atrás, né? Que é um peixe, uma ave, um ser humano? Eu já olhei no microscópio, no microscópio não, no laboratório de embriologia da FMS, tinha lá os embriões. Cara, se você colocar o embrião de qualquer um vertebrado do lado, nas primeiras semanas de vida, é exatamente assim, você não consegue identificar a diferença entre eles, tá? Beleza? Muito bem, vamos lá. Seguinte. Bioquímica comparada. Por exemplo, se a gente verificar aqui, ó, vamos pensar o seguinte, nós temos uma enzima na boca chamada amilase salivar para degradar o amido. Mas o leão também tem, o coelho também tem, entendeu? O seu cachorro tem, o seu gato tem, certo? A amilase salivar.
Então, o que acontece aqui? O que acontece é que realmente existe outra prova de semelhança, né, em relação à ancestralidade. Então, se você vê o número de aminoácidos diferentes do chimpanzé para o ser humano, é 0, do gorila para o ser humano, só um aminoácido, do gibão, 2, do sapo, 67, entendeu? Então, aqui, ó, isso aqui indica ancestralidade comum. Então, o animal mais parecido com o ser humano é o chimpanzé, 0 aminoácido. Tipo, todos os aminoácidos do nosso corpo é igual ao do chimpanzé, entendeu? A única coisa diferente, né, entre o ser humano e o chimpanzé, até hoje que eles encontraram, é uma proteína que fica dentro da mitocôndria chamada citocromo C, que auxilia na respiração celular. É a única diferença, tá, entre o ser humano e o chimpanzé, bioquimicamente falando. Ok? Então, aqui, ó, quanto mais distante o ancestral comum, maior a diferença na composição da proteína. Então, cara, nós e chimpanzés somos muito próximos, tá? Vamos lá. Beleza. Ó, algumas curiosidades aqui. A diferença entre a baleia e o ser humano, tá? Só 8 aminoácidos. A diferença entre aves e o ser humano, só 3 aminoácidos. A diferença entre os peixes e os seres humanos, 20 aminoácidos. Tá? A diferença entre fungos e os seres humanos, 41 aminoácidos. É muita diferença, né? Para você ter uma ideia, um aminoácido ele já pode provocar, por exemplo, anemia falciforme. A anemia falciforme é uma doença genética hereditária, onde a alteração de um aminoácido pode provocar doença. Então, você já vê como é que é diferente, né? Certo? E aí vamos começar com as teorias evolutivas. Teorias evolutivas. Tá. Seguinte. Vamos ver o que é falado. O primeiro cientista famoso, o pioneiro nessa história aqui, em 1800 e alguma coisa, né? Foi Jean-Baptiste Lamarck, Jean-Baptiste de Monnet Lamarck, né? Esse cara aqui, ele tem uma história interessante, né? Ele era militar, tenente do exército, depois ele foi trabalhar num banco e depois ele foi fazer faculdade de biologia e fez doutorado em zoologia, tá? Ele escreveu um livro sobre filosofia da zoologia, tá? E aí o que o Lamarck falou? Ele foi o primeiro cara a escrever sobre teorias evolucionistas. Então aqui, ó, os seres vivos tendem ao aumento de complexidade, tá? Os seres vivos, isso, tá? Os seres vivos, eles acreditam. Deixa eu ver aqui. Isabela, muito bem, você falou aqui. Acredita nas características adquiridas são transmitidas. Deixa eu só mudar aqui. Tá, então, perfeito. Exatamente. Vamos lá. Então, ó, os seres vivos tendem ao aumento da complexidade. O ambiente gera necessidade de adaptação, tá? Produzindo mudanças. Então, o que Lamarck falava? Vamos lá. Lamarck formulou uma teoria, né? O Lamarck ele acreditava na abiogênese, tá? Ele acreditava na abiogênese. Mas aí ele estipulou duas ideias sobre evolucionismo. Lei do uso e desuso, um órgão que é usado desenvolve e um órgão que não é usado atrofia, tá? E lei da herança dos caracteres adquiridos. Ele estava certo em partes, né? Mas ele errou em algumas coisas. Então, por exemplo, se você começar a ler todo dia, professor, eu leio 100 páginas por dia. Isso não significa que seus olhos estão se desenvolvendo, né? Se você fica... mas se você malhar, todo dia, eu estou fazendo, sei lá, crossfit, né? Todo dia eu vou lá na academia, no box, fazer crossfit. Então, o que significa isso? Significa que possivelmente você estará ganhando massa muscular. Então, nem tanto que os astronautas, quando vão para o espaço, você sabia que naqueles ônibus espaciais, aquelas plataformas espaciais, né, eles têm aparelhos de academia lá, porque a gravidade zero, a tendência é que a perda de massa muscular e estrutura óssea, né? Muitos astronautas, quando voltam do espaço, dizem eles que voltam até com dificuldade, com perda de massa muscular, então eles têm que ficar malhando o tempo todo, né? Por causa que a gravidade é zero, né? Entendeu? Então, isso é real. Ó,
Lei do uso-desuso. Uma necessidade de adaptação ao meio pode fazer com que o órgão seja mais utilizado. Quer dizer que quem faz natação desenvolve brânquias? Não, né? Certo? E este tende a se desenvolver ao longo do tempo. Ao contrário, se um órgão for pouco exigido, desuso, ele vai atrofiar. Tecido muscular é verdade, né? Ele pode se desenvolver ou atrofiar. Então, se a pessoa malhar muito ou não, né? Se a pessoa não malhar, você já viu algumas pessoas podem ter paralisia, né? De membros superiores ou inferiores, e aí eles têm que fazer fisioterapia diariamente, tá? Para não atrofiar e perder massa muscular. Ok? Tá. Mas cuidado. Para tecido muscular, isso é verdadeiro. Lei do uso-desuso. Agora, para os outros, não. Ah, se você mastiga chiclete o dia todo, né? Tem gente que fica o dia todo mastigando chiclete, né? Ah, você vai desenvolver acentuadamente sua língua, as glândulas salivares e os músculos da... Não, não vai. Ok? Você vai ficar com suas glândulas salivares, vai desenvolver, você vai produzir mais saliva que qualquer outra pessoa? Não. Então, ó, e a lei da herança dos caracteres adquiridos. Então, assim, ó, exigência ambiental gera necessidade de adaptação, você vai ter que usar mais um órgão, a estrutura mais exigida vai se desenvolver e passar para os descendentes. Ah, então quer dizer que meu filho com 4 aninhos aqui sabe tudo de biologia? Não, tá? Ninguém sabe tudo de biologia, mas na verdade não sabe nada de biologia, certo? Não tem uma relação com o outro. Ah, seu pai é médico, você é médico, você tem habilidade para medicina? Talvez você pode ter um gene, né, com herdado dos seus pais aí, que são médicos, ou juiz, sei lá, advogado, seja lá o que for, ou empreendedores, né? Talvez você tenha genes, certo? É, é, ligados a esse tipo de comportamento, mas não significa que se você tem, é, como que eu posso dizer? Se você tem um pai médico, você será médico. Isso não necessariamente é genético, tá? Ó, exigência ambiental, necessidade de habitação, desuso, estrutura menos exigida, estrutura atrofiada, passa os descendentes. Entendeu? Então você não lê nada, eu nunca vou ler nada. Vou ficar de olhos fechados o dia todo lá. Você vai ficar cego? Não necessariamente. E não vai passar para os descendentes também. O exemplo clássico é o pescoço da girafa, tá? Então ele falava o seguinte, que as girafas ancestrais tinham o pescoço curto, com o passar do tempo as folhas ficavam mais altas, ela tinha que se esticar, tá? Devido ao uso, o pescoço passava a ficar cada vez mais comprido, e isso ela transmitiu para os descendentes. Foi descoberto que isso não é verdade, tá? Isso aqui é uma teoria simbólica. Na verdade, o pescoço grande da girafa era uma vantagem na competição entre as girafas. A girafa que tinha um pescoço maior, ela era mais agressiva em relação às outras girafas, então ela era mais forte, né? Ela usa o pescoço como uma forma de uma arma, né, para atacar as outras, né? Ela dá pescoçada nas outras girafas. E é aquela que é mais pescoçuda, teoricamente falando, ela conseguia se reproduzir e deixar descendentes com essa característica. Tá? Então não tem nada a ver com o pescoço foi crescendo. Lamarck acreditava nisso. Lamarck falava assim, a garça e o tuliliu, né, eles têm pernas longas, compridas, porque eles ficam se esticando para não molhar as penas dentro da água. As cobras não têm patas porque elas vivem em buracos no solo, então por isso que elas perderam as patas. Então Lamarck ele tinha toda a ideia disso. Né? Mas aí surgiu Charles Darwin que refutou isso. Então vamos lá. O que Lamarck dizia? Os erros dele. Olha lá. As modificações a nível dos gametas são transmitidas aos descendentes. Então, assim, se eu malhar, meu filho não vai nascer forte, e se eu tomar sol, ele não vai nascer bronzeado, né? O próximo filho. Entendeu? Ó, as modificações citadas pela Lamarck em sua teoria ocorrem em células somáticas. Então, é o que eu falei. Você pintou seu cabelo aí, ó. Né? Seu filho vai nascer com cabelo colorido? Não. Ó, dessa maneira, características adquiridas ou perdidas durante a vida de um organismo não são transmitidas à descendência. Se essa teoria fosse verdadeira, dá uma olhadinha aqui, ó, você pega pai e mãe malhando, o filho ia nascer, né, já um halterofilista, ok? Então Lamarck não estava certo sobre isso. Ele acertou em parte, tá? Por exemplo, tecido muscular. Mas se você for fazer natação, você não vai desenvolver brânquias, né? Se você praticar qualquer atividade aí, você não vai desenvolver aquele órgão a ponto de
transmitir aos descendentes. Bom, vamos falar de Charles Robert Darwin, 1809, 1882. Tá? Você vê que não faz muito tempo não, né? 200 anos aí, tá? Ó, Charles Darwin escreveu um livro, A Origem das Espécies. Surgiu um cientista chamado Alfred Russel Wallace. A teoria da evolução hoje, ela mudou o nome, ela não fala mais Darwin apenas, ela fala Darwin-Wallace. Sabe por quê? Porque quando Darwin escreveu sua teoria da evolução, ele recebeu uma carta desse cara aqui, ó. Ele recebia carta semanalmente do amigo dele chamado Alfred Wallace. Wallace, ele ficou na Amazônia 5 anos, tá? Estudando o comportamento dos animais, análise das plantas, do solo e tudo. E ele escrevia cartas e mandava para o Darwin, certo? Quando Darwin publicou A Origem das Espécies, toda a sua teoria, logo depois da publicação, tipo uns 3 anos depois, ele recebeu uma carta de Wallace, que estava aqui na América do Sul, né? E Darwin estava na Inglaterra. Depois de, é claro, viajou por Galápagos, né, ali aquelas ilhas. Imagina o seguinte, você elabora uma teoria e de repente recebe uma carta de alguém, né, que estava em outro continente, com a mesma teoria que você. Então, eles chegaram à conclusão que não foi só Darwin que estipulou a teoria da evolução, mas Alfred Wallace também. Tá? Tem livros deles, tá? Você acha livros aí traduzidos em português, como que era o diário desses caras aqui, como eles viviam na Amazônia, nessa época aqui, ó. Cara, é muito legal, tá? Bom, então Darwin deu a volta ao mundo, tá? Foi para a Ilha de Galápagos, certo? Ele passou pelo Brasil e criou a teoria da evolução. Vamos pensar aqui, ó. O Darwin, ó, ele saiu da Inglaterra, né, passou pela Bahia, tal, todo o litoral e assim por diante. Exatamente, né? Isabela, a teoria do Darwin não foi completa porque ele não conhecia a genética. Inclusive, Isabela, Darwin mandou cartas para o Mendel, perguntando como que era a transmissão das características. E o Mendel nunca respondeu Darwin, tá? Beleza? Ok? Então, Mendel, não sei se Mendel era meio antissocial, alguma coisa assim, tá? Mas Darwin morreu sem saber genética. Ó, então isso aqui é todo o trajeto pelo navio Beagle, né, dele, ok? Pelo navio Beagle, certo? Então, a história desse navio aqui é o seguinte: o Darwin fazia medicina, né, se eu não me engano, estava no primeiro ano de medicina, e o tio dele, que era professor universitário, doutor em botânica, falou assim: o Darwin, a tio ou amigo dele, eu não sei, falou: eu tô com um navio ali no porto, cheio de pesquisadores, professores universitários, cientistas, nós vamos dar a volta ao mundo, você tá afim de ir? Ele falou: opa, vamos embora. Tá, então essa é a história. Ele entrou no navio e começou a estudar ali e tal. Entendeu? E literalmente deu a volta ao mundo. Bom, seguindo aqui. Ó, vamos pegar aqui a teoria do Darwin, da seleção natural. O que o Darwin começou a observar? Olha lá, os indivíduos da mesma espécie têm diferenças. Então aqui, ó, se a gente pegar uma sala de aula cheia de pessoas, né, alunos, nós temos diferenças. Tem gente que é mais alta, tem gente que é mais baixa, tem gente que tem olho claro, tem gente que tem olho castanho, tem gente que tem pele morena, tem gente que é mais, entendeu? Cabelo liso, são diferenças. Tá? O meio ambiente está em constante mudança. Claro que está em constante mudança. Né? Tem regiões que são mais frias, mais quentes, às vezes começa a ter inundações, então o meio ambiente está mudando. Ao longo do tempo também. Né? Tá? Recursos do meio são escassos e os indivíduos competem entre si. Ah, eu não sei que curso que você quer na faculdade, mas tem vaga para todo mundo? Né? Você quer medicina na USP. Tem vaga para todo mundo? Não. Okay? Você pega lá, por exemplo, a Unesp, ano passado, era 280 candidatos por vaga, tá? A medicina. Então, 230, 280, um negócio assim. Então, não tem vaga para todo mundo. O meio ambiente exerce pressão e exclui aqueles indivíduos menos adaptados e mantém os mais aptos. Darwin não falava assim, os fortes sobrevivem e os fracos morrem. Ele nunca falou isso. Tá? Isso aí é o pessoal que fica zoando a interpretação, tá? Ele falava exatamente isso aqui, ó. Existem características vantajosas e desvantajosas. Ó, deixa eu explicar um negócio para vocês. Por exemplo, lá na África tem surto de malária. A malária é causada por um protozoário, o plasmódio, que destrói os glóbulos vermelhos. As pessoas normais lá, sem anemia falciforme, morrem de malária. Mas as pessoas que nascem
Com anemia falciforme, o protozoário da malária não consegue destruir as hemácias dessa pessoa. Então, olha que coisa diferente que está acontecendo na África. Pessoas com anemia falciforme não morrem de malária. Olha como é que é a inversão da evolução que está acontecendo, né? Assim, uma característica que seria desvantajosa, na verdade, está se tornando vantajosa, certo? Ou seja, ter anemia falciforme numa região com malária é uma vantagem. Vamos lá. Então, aqui, ó, variações nas espécies, pressão ambiental, tá? As características menos adaptadas são excluídas e as mais aptas são mantidas e os sobreviventes são esses daí, tá? Darwin, ele foi influenciado por um cientista chamado Thomas Malthus, tá? Esse cara aqui lembra o Thanos, né? Lembra do Thanos lá da Marvel, né? Dos Vingadores, que ele falava que tinha que eliminar metade da população do universo para chegar ao equilíbrio, né? E o Malthus falava o seguinte, ó, as populações crescem em progressão geométrica, enquanto os recursos do meio crescem em progressão aritmética. Né? O humano, a população cresce em PG e os recursos em PA. Tá? Então, na verdade, Thomas Malthus errou num ponto. Hoje, a gente sabe que a produção de alimento, por exemplo, ela é muito maior do que a capacidade de comer dos seres humanos, né? Só que o problema é que há um erro na distribuição, né? Gente, tem comida para todo mundo e tem dinheiro para todo mundo, só que a distribuição está errada, né? Tem gente aí ganhando milhões de dólares por dia e tem gente, o dono do Amazon, né? O dono da Amazon é um dos caras mais ricos do mundo, né? Então Bill Gates também e tal. Então você pega aí e vê que enquanto tem gente andando de Mercedes aí, né? E tem outros andando, não tem nem sapato para usar, né? Andando descalço. Mas isso aí é só uma questão não vem ao caso aqui discutir isso. Ó, Darwin falava o seguinte, como não há recursos para todo mundo, os indivíduos competem entre si. Tá? Então isso aí chama seleção natural. Aí Darwin conheceu Carlos Lewis, né? Lyell, né? Ele falava que ao longo do tempo a Terra sofria modificações, então o planeta é mais antigo do que se imagina. Beleza? Tá, muito bem. Aí uma coisa interessante é aqui. Ó. Darwin não sabia o seguinte, vamos lá. O Wallace, né, perguntou para o Darwin, falou, Darwin, ele disse, oi, como surge a variabilidade nas populações? Tá? Aí o Darwin falou, boa pergunta, não sei lhe responder. Por quê? Porque Darwin não sabia genética, tá? Darwin ele entendeu tudo isso aqui, mas ele não conseguia explicar por que existia variabilidade genética, tá? Ele não sabia explicar por que existia variabilidade genética, entendeu? Tá? E aí surge a teoria moderna e sintética da evolução, ou neodarwinismo. Então é o seguinte, Darwin estipulou a teoria da evolução? Sim. Ele é o pai do evolucionismo? Sim. Só que ele não sabia, né, explicar por que tinha diferença entre os seres vivos. Tá? Ele não sabia explicar isso. Por que os seres vivos eram diferentes entre si? E aí, o que aconteceu? A teoria sintética da evolução, a teoria moderna da evolução, ela introduz bioquímica, geologia, química, genética, tá? E encontra a resposta para isso. Mutação e recombinação gênica, né? Por que nós, todos os seres humanos, não somos totalmente idênticos, né? Porque existe mutação e recombinação gênica, tá? Mutação e recombinação gênica, beleza? A mutação e a recombinação gênica, então, elas são fatores que levam às diferenças. Então, assim, uma população de coelhos, todos branquinhos, felpudos, de repente aparece um coelho marrom, né, um coelho agute, né, selvagem, um coelho preto, um coelho himalaio, né, com as extremidades escuras. Então, tudo isso são diferenças. Tá? Então, aqui, ó, as mutações, elas podem ser gênicas ou cromossômicas. Tá? Ela aumenta a variabilidade genética. Então, o caso é o que está acontecendo nas bactérias, por isso que os antibióticos constantemente têm que ser... constantemente é necessário que a produção de novos antibióticos. Por quê? Porque as bactérias podem sofrer mutações, e essas mutações, né, gênicas fazem com que elas possam ficar mais resistentes a antibióticos. Entendeu?
Então, assim, a luta contra bactérias vai ser eterna na humanidade, nunca vai acabar. Porque sempre elas sofrem mutações. Os vírus também, tá? Então, a gente acabou de falar de mutação do vírus, o coronavírus. Ó, e as mutações por recombinação, ou melhor, e as variabilidades por recombinações gênicas. Não é? Se você pegar um árabe, né, sei lá, que conheceu um asiático, casaram e tiveram um filho. Isso é uma recombinação gênica. Entendeu? Ela existe normalmente. Então, olha lá, alelos da população se combinam, tá, em novos rearranjos, né, formando novos indivíduos. Como é que acontece na meiose, na divisão celular? A gente tem aqui, ó, segregação independente dos cromossomos, tá, e permutação ou crossing over, ok? Então é assim, Isabela, em 2003 já tinha coronavírus, tá? Entendeu? Em 2003 já tem registro do coronavírus. Existe um geneticista que ele fala o seguinte, que a cada 3 dias surge uma nova mutação de uma nova doença na humanidade, tá? Só que a maioria delas não é letal, entendeu? Então, a cada 3 dias surge uma nova mutação de uma nova doença. Por que a AIDS não tem cura ainda? Tem gente falando que ninguém quer trazer a cura da AIDS, tem gente falando que ninguém quer curar ninguém, para continuar vendendo medicação. Cara, é igual a cura do câncer, né? Aí começa a surgir aquela teoria da conspiração e o pessoal inventando história aí, ou não sei. Falando que ninguém quer a cura do câncer porque essas empresas farmacêuticas vão deixar de lucrar bilhões. Então, gente, são só teorias, né? Ninguém sabe se é verdade ou não. Ó, complementando aqui então, mutação gênica e recombinação gênica leva a variabilidade que, através da seleção natural, pode gerar adaptação. Ok? Beleza? Então, Darwin não sabia explicar isso aqui. Ou melhor, Darwin não explicava exatamente isso aqui. Ó. Ele não sabia explicar exatamente isso aqui porque ele não sabia genética. Fechou?